Olá, graça e paz a todos. Bora caminhar mais um pouquinho na palavra de Deus. Desejo que Deus abençoe a sua vida, desejo que Deus abençoe a tua casa, desejo que Deus abençoe o teu ministério. Hoje nós vamos abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 7, e vamos lendo e caminhando. Jeremias, capítulo 7, a partir do primeiro versículo, diz assim: A palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui. A gente está falando de Jeremias, o profeta que as pessoas dizem que é o profeta chorão. Para mim, é o profeta íntegro, o profeta fiel a Deus. Aí a palavra que nós lemos diz assim, que a palavra veio da parte do Senhor. Então não foi nada que Jeremias cogitou no seu coração, não foi nada que ele imaginou. Deus deu uma palavra para Jeremias e Jeremias transmitiu ao povo. Mas olha só que interessante. Põe-te à porta da casa do Senhor. Deus falou assim para Jeremias, vai lá na porta do templo para falar com o povo. Então, conforme o povo ia chegando para o culto, Jeremias estava lá proclamando uma palavra de Deus para eles. Então, a palavra não era para os não crentes. A palavra era para quem conhecia a palavra, para quem conhecia Deus. E a palavra do Senhor diz assim, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que estão entrando para adorar. Vocês que estão vindo para o culto, escuta bem o que eu tenho para dizer para vocês. Aí o 3 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. De novo repito, Jeremias estava falando com crente. Emendai os vossos caminhos, pessoas que estavam indo para o culto, pessoas que estavam indo adorar. Por que eles tinham que emendar o caminho deles? Tinha alguma coisa errada. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, versículo 5, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Jeremias na porta, falando com o povo crente, Deus falando assim, ó, conserta o caminho de vocês. Porque vocês estão vindo adorar, vocês estão vindo cultuar, vocês estão vindo cantar hino, vocês estão indo derramar lágrimas, mas olha o comportamento de vocês, vocês não estão agindo como cristão. Basicamente, o Senhor está dizendo assim, olha, vim para o culto, vim manter esse ritual, não está dizendo nada. O que realmente diz quem você é o seu comportamento no dia a dia. Então, a bronca, a chamada de atenção era para um povo, presta atenção, a chamada de atenção era para um povo que conhecia Deus, ou pelo menos deveria conhecer a Deus. O 6 que a gente leu diz assim, ó, se vocês não oprimir o estrangeiro, quer dizer, se vocês forem justos, se vocês não oprimir o órfão, a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, não está falando do templo, mas da terra, porque quando o Senhor preparou a terra para o povo de Deus habitar, a ordem do Senhor foi assim, ó, vocês vão morar nessa terra, nestas terras, porém vocês não vão praticar aquilo que aquele povo está praticando. Um povo, ou vários povos, né, foram desarraigados das terras para que o povo de Deus habitasse, porque assim Deus deu a terra. Agora o povo entra e continua a fazer as mesmas coisas que o povo fazia. E às vezes tem gente dentro da igreja, e quem sabe você é uma dessas pessoas, eu costumo dizer assim, quando uma palavra é ministrada,
Aí, normalmente, as pessoas dizem assim, vamos supor, se fala de fofoca. Por exemplo, fala de fofoca. Aí, quem está ouvindo fala assim, ó, fizeram uma fofoca ao meu respeito. É mesmo, porque Deus vai tratar. Só que as pessoas não se colocam assim, não. Eu fui a fofoqueira. Fui eu que errei. Fui eu que pequei. Então, por isso que eu estou ouvindo essa palavra. Eu vou chamar a atenção sua para isso. Se você está ouvindo, talvez você não seja vítima, vamos dizer assim, porque não tem ninguém vítima. Mas, se você está ouvindo essa palavra, é porque você precisa emendar o seu caminho. Porque aquele culto, aquele choro, aquele momento de oração, aquele louvor, aquela adoração, é bom, claro que é. Porque na presença de Deus a gente precisa se derramar. Só que só isso não é ser cristão. Porque se assim fosse, Deus não falava assim, ó, vai lá para a porta do templo. O Senhor falava para Jeremias assim, vai na praça, chama os ímpios, chama a prostituta, chama o drogado, chama o morador de rua. Não, ele falou assim, vai lá falar com o meu povo, porque eles precisam se consertar. O versículo 7 diz assim, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Aí no versículo 9 diz assim, que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Então, Deus, não é Jeremias, é Deus que está acusando. Então, se uma pessoa te acusar, você pode até contestar. Você não conhece a minha vida. Mas quem está falando é Deus. E Deus está dizendo assim, que eles estão fazendo, que eles estão se comportando igual o ímpio e estão indo para a casa do Senhor adorar. Aí no 10 diz assim, e depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar as abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Que palavra dura! Olha Deus falando, vocês estão pensando que a minha casa é o quê? É um lugar que onde vocês pecam lá fora e vêm para dentro da minha casa, vêm para o templo, como se eu não estivesse vendo nada, como se eu fosse aceitar só os seus rituais, como se as suas lágrimas fossem apagar a sua maneira vã de viver. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de arrependimento. Não é um evangelho de rituais. Não é um evangelho de oferendas, onde a gente vai lá, oferece e parece que tudo aquilo que a gente faz errado não fica apagado. Não. É arrependimento, foi, é e sempre será. Foi para isso que Cristo veio. Então, os teus rituais, os teus cultos, a tua frequência na igreja, nada disso tem importância para Deus, se não houver arrependimento. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? Olha Deus falando. Aí o 12 diz assim, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhes fiz, por causa da maldade do meu povo em Israel. Essa passagem em Siló, lá no Salmo, eu não vou ler, mas você pode ler depois, Salmo 78, 70, 60, fala de Deus furioso com a infidelidade do povo. Então ele relembra e diz assim, ide ao meu lugar em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Então o Senhor está dizendo assim, não é porque a casa se chama pelo meu nome que eu vou suportar as abominações que você me oferece, a fúria de Deus, né? Deus está falando sobre a fúria dele, sobre a desobediência. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros, e a vossos pais, como fiz a Siló.
O Senhor está dizendo assim, eu sou o mesmo Deus lá do Salmo 78. Eu sou o mesmo Deus. Então não pense ninguém, eu não vou falar não pense você, porque eu sou parte também, não pense em ninguém, que se não houver arrependimento, que se o cristianismo vivido é aquele cristianismo só de rituais, só não, mas eu vou, mas eu faço, mas eu dirijo o culto das irmãs, mas eu dou aula na escola dominical, e seja lá o que for, é bom, tem que ser feito, tem, mas nada disso dá direito de ir para o céu. O Senhor, eu achei interessante porque o Senhor falou assim para Jeremias, vai na porta da minha casa, vai lá na porta do templo. Pensa você chegando no culto, e um profeta na porta falando para você se arrependa. Deus está vendo o que você está fazendo lá fora. Você está pensando que aqui a casa do Senhor é lugar de salteadores? Imagina essa cena, você chegando para o culto de domingo, todo lindo, maravilhosa, pomposa, com seu salto alto, como deve ir, bonita, maravilhosa, mas bonita e maravilhosa por dentro também. E um profeta na porta dizendo para você, Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Então que nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa madrugada, o momento que você estiver ouvindo essa palavra, não seja hipócrita para dizer assim, fulana é assim. Não é fulana, é você. Não é fulano, é você. Nunca jogue pro outro. A gente tinha o costume, nem sei se fala mais isso, né? O crente pá, é pra ele. É pra ele, não. Não é pra ele, é pra você. É pra você. Não é os teus anos de evangelho, não é a tua frequência na igreja que te dá direito de ser de qualquer jeito, de não precisar do arrependimento. Todos nasceram sob pecado. Tem uma irmã que ela diz assim, o pecado ele tem que ser como andar de bicicleta. Você não sai para andar de bicicleta já planejando cair. Você vai andando de bicicleta, aconteceu alguma coisa, você cai e leva um tombo. Então o pecado tem que ser assim. Você não planeja pecar, você não planeja levar uma vida sem arrependimento, você não planeja furtar, matar. Aí você vai falar assim, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fui homicida. Quem sabe do teu lado tem um monte de gente morta, espiritualmente, emocionalmente, gente doente do teu lado por sua causa e você nunca percebeu ou fingir, você está fingindo que não percebe. Então, pensa bem como você está vivendo o cristianismo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra, que assim como Jeremias foi mandado ficar à porta do templo para chamar a atenção do povo e esse amor de Deus, eu quero ser profeta na tua vida e quero estar à porta também dizendo assim, ei, olha como você está servindo a Deus. Os rituais só não basta. A frequência só não basta. Mas vem para o arrependimento. Porque quando a gente vai para o arrependimento, quando a gente se arrepende, vem um bocado de gente atrás da gente, que as pessoas olham o comportamento. As pessoas olham o nosso comportamento, o seu comportamento. E vai mudar também o seu comportamento. O Senhor chamou a atenção do povo dele. E você é povo dele. Você é povo dele. O Senhor corrige aquele a quem ele ama. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Talvez a minha voz está meio estranha, que eu estou com uma crise de sinusite. Mas que você receba essa palavra. E compartilhe, porque possa ser que tenha pessoas precisando ouvir. Porque as pessoas ouvem muito aquela palavra de bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas o caminho de Cristo, o caminho da cruz, ele não é só de Deus te abençoe. O caminho da cruz é o caminho onde a gente precisa de um chacoalhão para a gente continuar caminhando são. Porque tem gente que continua caminhando no caminho de Cristo, mas doente. E o caminho, Paulo diz, eu prossigo para o alvo. E para chegar até o fim, nós precisamos estar sãos. Que Deus te abençoe, curte e compartilhe. Deus abençoe.